Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa reunião, hoje aberta, do nosso grupo de pesquisa, daqui da FAMERSP, e eu quero apresentar o professor André. É Lozano que fala, né, professor? Isso mesmo. O André, ele é enfermeiro, é doutorando em enfermagem pela UFSCar, com pesquisa na área de simulação interprofissional para a segurança do paciente. Possui mestrado pela FAMERP, especializações em vigilância em saúde, pedagogia universitária e gestão de pessoas. Atua como docente desde 2015 nos cursos de enfermagem e medicina, com experiência em saúde coletiva, gestão e segurança do paciente. Foi coordenador do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, contribuindo para a acreditação ONA, níveis 2 e 3. Atualmente é gerente administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis, além de integrar grupos de pesquisa, a Rebraensp e o Banco de Avaliadores do INEP. Seja muito bem-vindo, professor, se quiser contar um pouquinho mais da sua carreira. Hoje nós estamos aqui com a sala bem cheia, 55 pessoas para te ouvir. E a palavra é toda sua. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, Eliana. Então, como a Eliana já me apresentou, só queria complementar aqui, eu trabalho em Fernandópolis, atualmente eu estou na Secretaria Municipal de Saúde, cedido pela Universidade Brasil, para atuar junto com o secretário e mais outro docente que também foi cedido pela universidade. Agradeço o convite do grupo de pesquisa, que chegou até mim pela professora Josi, para compartilhar um pouco, então, dos resultados da minha pesquisa de doutorado. Eu já defendi e eu estou na fase de conclusão das correções finais para depósito da tese, tá? Então, assim, eu pensei que eu poderia hoje fazer a apresentação inicial para vocês e depois deixar uns minutos finais para, a Josi falou que é 1 hora, né? Então, deixar aí uns 15 minutos finais para discussão, para que vocês possam fazer perguntas sobre o desenvolvimento da pesquisa mesmo. Pode ser assim, Eliana? Tá bom. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para dar início à apresentação. Vocês estão enxergando a minha tela, em tela cheia? Sim, perfeitamente. Tá. Então, essa apresentação foi a apresentação da minha defesa, eu tirei algumas coisinhas para a gente focar no que a Josi pediu aqui hoje. Então, o nome da pesquisa, né, o título foi Ensino Baseado em Simulação Interprofissional para Medicação Segura, um ensaio clínico randomizado. Durante a apresentação, vocês vão ver algumas fotos, que são fotos mesmo do desenvolvimento da pesquisa, tá? Essa aqui, por exemplo, foi no primeiro contato com o centro de simulação, então a gente teve uma visita de ambientação, porque os alunos de enfermagem e de farmácia nunca tinham tido contato com um simulador de alta fidelidade. Então, essa tese, ela trabalha com 3 grandes temas, que é educação interprofissional, simulação de saúde e segurança de medicação. A interprofissionalidade é a área de pesquisa da minha orientadora. A educação, que é a professora Jaqueline, da UFSCar. A educação interprofissional, então, é definida como foi definida em 2002 por CAIP e teve o seu conceito aí revisado em 2016 por RIFES. E aí, é definida quando a gente tem 2 ou mais profissões que aprendem sobre, entre si, com o objetivo de melhorar aí os resultados de saúde, melhorar a segurança do paciente. Então, o cenário é que a gente precisa, na educação interprofissional, aprender junto para trabalhar junto. E para desenvolver a estratégia de educação interprofissional,
a literatura recomenda que a gente tenha contextos de metodologias ativas, que isso vai favorecer o desenvolvimento de competências interprofissionais. Então, a educação interprofissional tem algumas competências interprofissionais que são ditas como competências comuns entre as profissões da saúde, e aí, para a gente desenvolver essa competência nos estudantes, o ideal é que a gente faça uso de metodologias ativas. E a simulação em saúde é uma metodologia ativa que favorece essa interação entre as profissões, simulando ambientes reais de serviço. Então, é uma metodologia ativa, a simulação é um recurso inovador para o desenvolvimento de competências colaborativas. E tudo isso aconteceu no contexto da segurança de medicação, né? Então, a medicação foi o terceiro desafio global pela segurança do paciente definido pela Organização Mundial de Saúde. A medicação que possui aí uma alta frequência de erros e por causas multifatoriais, né? A gente tem uma meta-análise que identificou que os erros de medicação ocorrem em 9% dos episódios assistenciais, que 3% desses eventos são evitáveis e 1/4 deles são fatais para o paciente. Uma outra meta-análise trouxe que entre os principais erros de medicação estão a dose errada, a omissão de dose e horário errado, tendo como causas os fatores humanos, o sistema de saúde, o processo de trabalho como ele está definido para acontecer, e a comunicação entre os profissionais. E esses erros de medicação geram um impacto na mortalidade, elevam os custos com saúde, além de diminuir aí a confiança do usuário com o serviço e os profissionais, né? A OMS traz que nos Estados Unidos 1,3 milhões de pessoas morrem anualmente por erros de medicação, e os custos anuais associados a erro de medicação no mundo representam 42 bilhões de dólares, e que isso pode chegar até a 1% das despesas globais de saúde. No Brasil, dentro desse contexto, né, do que a educação interprofissional pode melhorar os resultados em saúde, a gente tem ainda uma formação muito uniprofissional. Então, a gente tem uma formação uniprofissional com uma necessidade de um sistema único de saúde que tem uma complexidade que exige uma atuação interprofissional. Então, a gente precisa romper essa lógica de formação para avançar, já que as evidências científicas caminham para essa direção. A justificativa da pesquisa é que a educação interprofissional é reconhecida como uma estratégia para o desenvolvimento de competências colaborativas no processo de medicação segura, que são toda profissão tem a sua competência específica, e aqui na educação interprofissional nós estamos falando de competências comuns, que são as competências interprofissionais. A simulação interprofissional, então, se destaca como uma metodologia ativa, um campo para o desenvolvimento dessas competências, né? E aqui, nessa pesquisa, não foram trabalhadas todas as competências, foram trabalhadas as competências interprofissionais de comunicação, trabalho em equipe e clareza de papéis. Os estudos indicam que a simulação interprofissional promove atitudes positivas em relação à colaboração, à liderança colaborativa, atuação compartilhada. E apesar do reconhecimento da educação interprofissional mediada por simulação, ainda a gente tem muita lacuna, porque há uma certa escassez de ensaios clínicos randomizados que comparem diretamente intervenções uniprofissionais e interprofissionais. E no campo da segurança do processo de medicação, a gente tem uma limitação de estudos experimentais que observem o desenvolvimento, o desempenho, né, dos estudantes após a participação de experiências de ensino. A hipótese central do estudo é que a simulação interprofissional estruturada para o ensino das competências de comunicação, trabalho em equipe, papéis e responsabilidade, resulte em um melhor desempenho profissional observável relacionado à prática colaborativa no processo de medicação segura, se a gente realizar a comparação com a forma uniprofissional.
a gente também tem como desdobramento que a disponibilidade interprofissional vai aumentar após os estudantes passarem por uma experiência de educação interprofissional. Os objetivos da pesquisa. Então, o objetivo geral foi construir, aplicar e avaliar cenários de simulação interprofissional com ênfase no processo de medicação segura para estudantes da área da saúde. Objetivo específico, realizar uma revisão de escopo sobre o tema, validar os cenários, aí esse processo foi de construção e validação, aplicar os cenários de simulação, verificar a disponibilidade para a educação interprofissional dos participantes e comparar os resultados de aprendizagem entre o grupo uni e interprofissional. Então, é uma pesquisa quali-quantitativa, analítica e experimental. Então, para a classificação dessa pesquisa, foi utilizada as referências de Pereira. A parte qualitativa, ela estava principalmente no âmbito da validação dos cenários pelos especialistas. É um ensaio clínico randomizado paralelo, com 2 grupos, um de intervenção e um de controle, 2 grupos cegos. Houve registro, né, na Rede Brasileira de Ensaios Clínicos Randomizados, a pesquisa seguiu o protocolo de pesquisa CONSORT e possui avaliação pré- e pós-teste, e também foi aprovada pelos comitês de ética de 2 instituições. Nós tivemos na pesquisa 80 participantes, sendo 23 especialistas que participaram da validação por meio de técnica Delphi dos cenários, 57 estudantes, divididos entre enfermagem, medicina e farmácia, e um grupo interprofissional, 3 grupos interprofissionais e 3 grupos uniprofissionais. A pesquisa foi realizada no município do Noroeste Paulista, que possui 2 instituições de ensino superior, e foi realizada nessas 2 instituições que têm cursos da área da saúde. Os instrumentos de coleta de dados foi pré- e pós-teste nos grupos controle e intervenção, foi aplicado o OSC e a ITOS, foi aplicada a escala RIPS, que é uma escala validada para verificar a disponibilidade para a aprendizagem interprofissional, e também foi aplicada uma escala validada de Almeida de satisfação e autoconfiança. Nós tivemos 5 etapas de coleta de dados. A etapa 1 foi a revisão da literatura, que foi de junho de 23 a julho de 2025. A etapa 2 foi a construção dos cenários de simulação, que foi durante o ano de 2024. A etapa 3, a validação desses cenários, que foi de novembro de 24 a março de 25. A etapa 4 foi o desenvolvimento dos facilitadores, que foi de março a agosto de 25. Então, dos docentes que trabalharam com a facilitação das simulações, e a etapa 5 foi o ensaio clínico randomizado, que durou 8 meses de 2025. Aqui nesse esquema, a gente consegue observar como foi conduzido o grupo controle e intervenção. Então, o grupo A foi o grupo intervenção, que participou de simulação interprofissional. E o grupo B, o grupo controle, que participou de simulação uniprofissional. E essa foi a única diferença, né, foi a grande diferença entre esses 2 grupos. Os 2 grupos responderam à escala RIPS 40, os 2 grupos passaram por OSCE e ITOS, né, OSCE para uniprofissional e ITOS para interprofissional. Os 2 grupos tiveram feedback do resultado desse OSCE, ITOS pré. Depois, eles participaram de 3 simulações. E aí, os temas das 3 simulações foram: a simulação 1 foi hipoglicemiante, a simulação 2 anticoagulante, a simulação 3 as etapas do sistema de medicação. Todos os grupos receberam materiais prévios para leitura, relacionado à temática do cenário de simulação, né, ao tema que ia ser abordado. Eles assistiram a uma videoaula assíncrona sobre uma aula sobre esse tema. Depois eles participaram do cenário simulado e, após a participação em casa, responderam um questionário online sobre o nível de dificuldade, a segurança de medicação e realismo do cenário.
Então, nós tivemos essas 3 simulações que foram realizadas em dias diferentes, assim como o OSCE também foi em dias diferentes das simulações. E aí, depois vieram os instrumentos, né, pós-intervenção. Foi novamente preencher a mesma escala Ripley, avaliar a satisfação e autoconfiança, e aí teve um novo OSCE com 30 dias após a intervenção, que foi a avaliação pós-teste imediata, e a avaliação pós-teste tardia, que foi um OSCE com 90 dias da intervenção. Todo esse curso, né, de simulação para medicação segura, ele seguiu o referencial metodológico de Kirkpatrick, que recomenda os 4 níveis, né, reação, aprendizado, transferência e resultado. Então, no nível reação de Kirkpatrick foi aplicada a escala de satisfação e autoconfiança para aprendizagem de Almeida. Nos níveis aprendizado e transferência, a gente teve o checklist do OSCE e ITOSC, que eram sobre os temas da simulação também, e eles avaliavam as competências de comunicação, clareza dos papéis e trabalho em equipe, que são competências interprofissionais. E no nível resultado de Kirkpatrick não foi avaliado, porque esse nível considera a mudança no cenário onde o profissional está inserido, e por se tratar com pesquisa com estudante, eles não estão inseridos dentro de um serviço. Falando um pouquinho como que foi esse OSCE, ITOSC pré e pós-teste. Então, eram 4 estações, os estudantes tinham 5 minutos para cada estação, e eles tinham que realizar 10 tarefas por estação. E as estações exploravam comunicação interprofissional, clareza dos papéis e trabalho em equipe. A estação 1 teve como tema central reconciliação medicamentosa, a 2, identificação de erros evitáveis e notificação de incidentes, a 3, prescrição de medicamentos e mitigação do dano, a 4, preparo, administração e monitoramento das medicações. Os grupos foram randomizados, né, nós tivemos 26 estudantes de enfermagem, 9 de farmácia e 22 de medicina, e aí foram randomizados em grupo A e em grupo B. E aí, quais foram os principais resultados? Então, em relação à primeira fase da pesquisa, que foi a revisão de escopo de literatura sobre o tema, então foram identificados 11 estudos sobre simulação interprofissional para segurança de medicação, onde participaram 1.932 estudantes. E as evidências apontaram que a simulação é uma estratégia eficaz para desenvolver competências colaborativas e fortalecer a segurança do paciente. Os benefícios é que a prática em cenário realista, a aprendizagem em um ambiente seguro, que é a proposta da simulação, né? Eu não exponho o paciente para o aprendizado, e a redução de erros de medicação. Os desafios, a logística, isso é um desafio da educação interprofissional, né? Então, integrar diferentes cursos em uma atividade que acontece no mesmo horário, a formação de facilitadores com experiência em simulação e em educação interprofissional, e a integração curricular, né? Ou seja, a curricularização da educação interprofissional. As recomendações desse artigo, que foi publicado, que faz parte dos resultados da tese, é a ampliação da implementação dessa pesquisa no Brasil, e a condução de ensaios clínicos randomizados. Então, nós não tivemos nenhuma, recomenda-se ampliação para o Brasil, porque nós não encontramos nenhum estudo brasileiro, e ensaios clínicos randomizados, porque apenas um dos 11 estudos foi um ensaio clínico randomizado. Em relação à etapa 2, de coleta de dados, né, dos resultados, que foi referente à construção dos cenários de simulação. Então, eram 3 cenários, como eu já disse, e eles tinham um aumento de complexidade. Então, o primeiro tinha 16 tarefas, o segundo 25 e o terceiro 49.
também ia aumentando a complexidade relacionada à segurança do paciente. O primeiro, a gente trabalhou identificação de evento adverso, mitigação do dano, tomada de decisão. O segundo tinha tudo isso, mais a notificação do evento adverso e o disclosure inicial. O terceiro tinha tudo isso, mais habilidades de prescrição, dispensação, preparo, administração e monitoramento das medicações. Também foi aumentando aqui a complexidade em relação às competências interprofissionais. O primeiro só trabalhou comunicação, depois incluímos trabalho em equipe, depois papéis e responsabilidade. Toda a simulação, o tempo total da simulação, não só do cenário, foi de 70 minutos para simulação 1 e 2 e 100 minutos para 3. Em relação à validação desses cenários de simulação interprofissional, então, nós utilizamos a técnica Delphi. O painel de especialista foi composto por experts das áreas de segurança do paciente, simulação em saúde e educação interprofissional. O primeiro envio foi realizado para 61 especialistas. Aí a gente buscava o índice de validade de conteúdo de 80% de concordância, com escala Likert, considerando concordância nota 4 ou 5. Então, na primeira rodada, a gente teve 23 respostas, com 170 apontamentos sobre os 3 cenários. Uma mudança, né, que o cenário 2, ele foi reposicionado, porque os especialistas acharam que ele era mais complexo, e aí ele passou a ser o cenário 3. Depois da primeira rodada, houve feedback individualizado para os especialistas. Então, houve uma carta de feedback, onde eu comentei o que é que eu alterei e o que eu não alterei, o porquê eu alterei. Eu acho que eu só consegui concluir em 2 rodadas essa validação por causa dessa carta, né? E assim, toda essa técnica de validação Delphi, com esses critérios, eu me basei na revisão sistemática sobre o uso de técnica Delphi de TRUM 2021. Que às vezes vocês vão falar, mas eu já vi várias pesquisas com técnica Delphi que não mandam feedback entre a primeira e a segunda rodada. TRUM, nessa revisão sistemática, eles recomendam que seja enviado feedback. A segunda rodada, 21 especialistas retornaram, né? A gente teve ajustes no tempo 3, em relação ao tempo e a dinâmica, que são só exemplos de ajustes, né? Porque tiveram vários outros ajustes. Também foi recomendado, havia muita preocupação com a dinâmica da simulação 3, que era mais complexa, então a gente fez um teste piloto antes de aplicar, né? A gente também fez teste piloto com a simulação 1 e 2, mas essa aqui, depois de voltada dos especialistas, a gente aplicou um novo teste piloto. E a gente incluiu cards para divisão das tarefas. Então, a gente tinha 5 tarefas do sistema de medicação: prescrição, preparo, administração, monitoramento, e aí, então, tinha esses cards. E a primeira tarefa da simulação, que já era a orientação que tinha na porta, é que eles deveriam dividir entre eles quem faria cada tarefa, e quem ficasse com a tarefa do preparo, abriria o envelope do preparo, e assim, respectivamente, com as outras etapas do sistema de medicação. E aí, dentro do card, tinha lá, então, né, card de prescrição. Aqui, na simulação que era mais complexa, a gente também usou as orientações do Steam Time, né, que são pequenas orientações que ajudam o estudante no momento da simulação. Então, contava que ele ficou com a etapa de prescrição, dava uma relembrada no que é a etapa de prescrição, e aí tinha lá: você é médico residente, sente-se na cadeira do posto de enfermagem e veja a mensagem que você recebeu pelo responsável da internação. Aí era o chefe da especialidade que estava solicitando ao residente para realizar a prescrição de um paciente que tinha internado e ele não tinha tido tempo de fazer. E aí ele pergunta os itens, o chefe da especialidade passa os itens e fala que está entrando no voo. Aí tinha o que ele podia fazer para executar essa tarefa e o que ele não poderia. Então, como eram atividades concomitantes, prescrever, administrar, preparar, ele não podia, por exemplo, olhar a prescrição de quem estava dispensando.
porque lá na dispensação já tinha um farmacêutico um estudante de farmácia com a prescrição correta, né? Então, ele não podia ver aquela prescrição para elaborar dele. Outros exemplos de aprimoramento a gente também teve discussão dos cenários após aplicação com quem aplicou os cenários para verificar se necessitava de algum ajuste. Então, foi validado também um aspecto da usabilidade do cenário, tá? Então, por exemplo, incluir o peso do paciente no cenário 1, onde tinha a questão de prescrição de hipoglicemiante. Então, isso veio num debriefing apontado por um aluno, que ele ficou em dúvida, porque na aula ensinou a prescrever por peso, e aí não tinha o peso do paciente. Em relação ao painel de especialista, né, a caracterização do painel de especialista, a mediana de idade foi de 47% eram da área de enfermagem, 21% farmácia e 30% medicina, tempo de formação mediana de 16 anos, 43% possuíam doutorado, apenas um tinha especialização. Lato sensu, que era residência. Entre 65% e 69% possuíam expertise nas áreas de educação interprofissional ou segurança do paciente ou simulação em saúde. 82% possuíam produção científica em uma dessas áreas. E 86% possuía experiência clínica em uma dessas áreas. Em relação ao índice de validade de conteúdo, então, a gente tinha um instrumento de construção do cenário, que ele possuía 12 itens, né? E aí ele foi dividido entre 8 etapas, e aí foi validado cada uma dessas 8 etapas aqui, cenário 1, 2 e 3. Então, esse é o contexto da rodada Delphi inicial, em vermelho, então, é o cenário 1, em relação ao pré-briefing, a gente não conseguiu consenso, porque só houve 73% de consenso, né? Então, aqui a gente tem um resumo, que é de todos os itens. A gente tinha um total de 24 itens e 9 apresentaram consenso. Então, só 37% dos itens tiveram consenso de 80% ou mais na primeira rodada. Já na segunda rodada, 100% dos itens tiveram consenso de 80% ou mais, né? Sendo desses 24, só 2 ficou na faixa da porcentagem de 80%, todo o restante mais de 90%. Em relação ao desenvolvimento dos facilitadores sobre educação interprofissional e simulação em saúde. Então, nós trabalhamos com 6 facilitadores, 50% da área de medicina, 33% de enfermagem, 16% de farmácia. Houve uma capacitação sobre educação interprofissional e sobre simulação em saúde, também vários aspectos de alinhamento metodológico. Os docentes não sabiam que era um ensaio clínico randomizado, ou se tinha grupo de intervenção ou controle. Foi dito a eles que eram vários grupos pequenos, em virtude da metodologia de simulação. E aí tinha o treinamento, depois do treinamento sobre a simulação e educação interprofissional, antes de cada simulação, tinha um treinamento para relembrar eles e apresentar novamente o cenário simulado que tinha sido enviado para eles. E após cada cenário, tinha uma nova reunião, que é onde eu coletava os dados para possíveis ajustes daquele cenário após o uso. Nos grupos de intervenção, a gente tinha 2 facilitadores de profissões diferentes. No grupo controle e profissional, os facilitadores eram da mesma profissão dos estudantes. A gente teve os mesmos atores mantidos para todos os grupos, tinha um total de 6 grupos, sendo 3 intervenção e 3 controle, e toda a equipe técnica também ficava só com aquele grupo, do começo ao final de toda a pesquisa. Então, as equipes não sabiam, nem os docentes, nem a equipe de apoio sabia quem era grupo intervenção e controle, e eu não participei
da atividade, né, diretamente com os estudantes. Em relação ao ensaio clínico randomizado, então, nós começamos com elegibilidade de 95 alunos, foram randomizados 67, e a gente terminou com a análise de dados de 29 alunos do grupo intervenção e 28 alunos do grupo controle. A caracterização dos participantes, 45% eram da enfermagem, 15% da farmácia e 38% da medicina. 21% já possuíam outra formação de nível superior, 75% do sexo feminino, 63% estavam entre 18 e 24 anos, 59% da cor branca e 28% exerciam atividade remunerada. Aqui, na tabela 3, a gente tem comparação no pré e pós da escala RIPS, que essa escala é uma escala que verifica a disponibilidade para aprendizagem interprofissional, dividida em 3 fatores. 1, trabalho em equipe, colaboração. 2, identidade profissional. E 3, cuidado centrado no paciente. Então, o que a gente observa aqui? Que tanto no grupo A como no grupo B, a gente teve um aumento significativo da disponibilidade para aprendizagem interprofissional, no fator 1 e no score global da escala. A gente não teve diferença significativa entre os grupos no questionário pré e também não houve diferença entre os grupos no questionário pós. Então, essa diferença pré, mostrar essa diferença pré é bem importante, porque você mostra que os grupos eles estavam homogêneos em relação à disponibilidade. Aqui, na tabela 2, a gente tem a diferença de desempenho entre os grupos A e B, pré e pós-intervenção. Então, a gente tem aqui as 4 estações do OSCE, e a gente tem o resultado, né? Então, por exemplo, aqui no pré, a gente tem a média de 3,5, então a nota era de 0 a 10, que tinha 10 tarefas. Então, estação 1, 3,5, 2, 2,19, estação 3, 2, estação 4, 1,77. Então, a gente consegue observar médias e medianas também, todas abaixo de 3,5 aqui. Então, eles chegaram com pouco conhecimento, apesar de estar já no último ano de enfermagem e no 4º ano de medicina, sobre segurança no processo de medicação. E aí, quando a gente avalia o pós, essa nota na estação 1 sai de 3,5 para 7, na 2 de 2,19 para 7,41, na 3 de 2 para 7,82, e na 4 de 1,77 para 5,86. Então, houve melhoria do desempenho em ambos os grupos nas 4 estações. Né? E no pós-tardio, também, a gente tem todas as médias, elas aumentaram no pós-tardio. Então, houve a retenção aí desse conhecimento, que inclusive aumentou, né? Às vezes as pesquisas demonstram a manutenção, aqui inclusive aumentou no pós-tardio. Agora, aqui é quando a gente compara os resultados entre o grupo controle e intervenção. Né? Então, a gente consegue observar, primeiro, que no grupo A houve melhoria significativa do desempenho nas 4 estações, comparando pré e pós-imediato, e no grupo B também. Então, houve evolução estatisticamente significativa em todos os grupos. Agora, quando a gente faz a comparação pré-A com B, não houve diferença significativa no pré. E no pós também não. Né? Então, uma das hipóteses é que teria essa diferença no pós, mas também não houve. Houve melhorias notáveis em higienização das mãos, apresentação, identificação do paciente, reconciliação medicamentosa, checagem de alergias, identificação de erros de prescrição, notificação de incidentes e técnicas de preparo, administração e monitoramento das medicações. Aqui a comparação com o pré e o pós-tardio. Então, quando a gente olha o pré e o pós-tardio, também nós tivemos melhorias significativas nas 4 estações pré e pós-tardio.
E a gente não teve, quando a gente compara grupo A e B no pós-tardio, a gente não teve diferença significativa entre grupo intervenção e controle. Aqui é em relação à percepção dos alunos quanto ao realismo da simulação 1, 2 e 3. Então, a gente foi uma escala Likert com nota de 1 a 5, e aí a gente teve um alto grau, né, notas 4, 5 em verde, todas acima de 90% de alto nível de realismo das simulações. Aqui é o nível de realismo das estações do OSSE e TOS. Então, a gente também tem aqui a maior parte dos estudantes com notas 9 ou 10, que é o representado em verde. Tá? Aqui é a escala de satisfação e autoconfiança de Almeida, em que ela possui 13 questões relacionadas ao domínio 1, satisfação, e domínio 2, autoconfiança com aprendizagem. Então, aqui a gente tem a mediana de 4,90 para satisfação, numa nota que vai de 1 a 5, e de 4,25 para autoconfiança, numa nota que vai de 1 a 5. Aqui é o Alpha Chromas, que demonstra o quanto essa escala, ela tem sensibilidade para este cenário, para essa intervenção, né? E aí, de acordo com esse cálculo estatístico, ficou como uma classificada em muito boa, ou seja, funcionou para essa realidade, o que reforça o resultado obtido com satisfação e autoconfiança, dá mais valor para ele. Aqui é em relação à satisfação geral dos estudantes na participação em todo o curso de simulação para medicação segura. Então, a gente tem em torno de 80% da satisfação com nota 10, numa escala de 0 a 10, 80% dos estudantes classificaram com nota 10, todos eles, né, nós tivemos a apresentação apenas da satisfação 8, 9 e 10, com 80% com nota 10. Em relação à discussão dos resultados, acho que aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? As intervenções, então, educacionais baseadas em simulação, elas são eficazes para ganhos de aprendizagem, para melhoria do desempenho de segurança de medicação e de competências interprofissionais, a literatura reforça isso. Os resultados, eles devem ser interpretados apenas no âmbito da efetividade educacional, sem extrapolação para desfechos clínicos. Tá? A gente não pode fazer a afirmação de que esse resultado vai reduzir erros de medicação. Para isso, a gente tinha que medir os erros depois deles se formarem nos cenários onde eles fossem atuar. Em relação à educação interprofissional, e equivalência educacional. Então, esperava-se que fosse ter... Todos os grupos tiveram uma aprendizagem significativa, mas esperava-se que houvesse diferença significativa entre Uni e Inter, não teve. E aí, o que a literatura traz, que quando a gente tem ensaios clínicos educacionais em que os dois comparadores são ativos, ou seja, eu trabalhei com simulação nos dois grupos, né? Eu não fiz comparação com aula teórica, eu fiz comparação com a simulação uniprofissional, que a interprofissionalidade se apresenta com resultados modestos. Que o ganho paralelo, né, em ambos os grupos, reflete a qualidade pedagógica compartilhada e não a ausência de impacto de educação interprofissional. E a interprofissionalidade tende a demonstrar maior impacto em domínios colaborativos, complexos e intervenções longitudinais. Tá? Em relação à disponibilidade para a aprendizagem interprofissional, a literatura traz que, em contextos de simulação, isso favorece o trabalho em equipe e colaboração, que foi o fator 1 que mais melhorou, que é mais apresentável isso do que em fatores como identidade profissional, que é o fator 2, porque esses são domínios identitários que respondem de forma mais lenta. Ganhos no grupo interprofissional indica maior prontidão para aprendizagem colaborativa, mas sem evidência de superioridade estatística, porque o grupo uniprofissional também houve esse ganho significativo.
tá? Apesar de ser uniprofissional, o debriefing desses grupos uniprofissionais também trouxe muito aspecto de comunicação com as demais profissões envolvidas no processo de medicação. Em relação às competências interprofissionais, então, a comunicação, trabalho em equipe, clareza dos papéis, são competências centrais aí no processo de medicação para a gente ter desfechos melhores. E são frequentemente avaliadas em simulações interprofissionais. Simulações com múltiplos cenários e com aumento de complexidade favorece a evolução de comportamento observável, de trabalho em equipe e comunicação. A evidência em educação interprofissional permanece de forma predominante, baseada em autorrelato e percepção. Então, a literatura traz principalmente trabalhos que demonstram a percepção do aluno. E aí, essa pesquisa foi um pouco além, que avaliou o desempenho desses alunos com OSC. As revisões indicam um alinhamento construtivo e limitado entre o objetivo da intervenção e realmente os instrumentos de avaliação. A sustentação das competências colaborativas, a gente não pode afirmar que isso vai ser mantido, porque a literatura traz que isso depende de fatores interacionais, então depende de quem vai estar com esse profissional do futuro, e depende muito também de fatores organizacionais, da cultura do local para onde ele vai. Em relação à segurança da medicação, então, a segurança da medicação é um processo interdependente que atravessa múltiplas etapas e profissões. Falhas de comunicação e coordenação interprofissional estão entre as principais causas de erro. A simulação interprofissional permite abordar esse processo de forma integrada e segura, ainda que haja mais evidências para a melhoria de prescrição e comunicação do que outras. Em relação ao desempenho do OSC-ITOSC. Então, o OSC, ele permite avaliar a aprendizagem e a transferência proximal por meio do desempenho observável. A melhora sustentada nos 90 dias indica retenção dessa aprendizagem no contexto simulado, e estudos prévios mostram que a simulação interprofissional pode agregar valor para a comunicação, tomada de decisão, ainda que diferenças entre grupos não sejam significativas. Aqui, já caminhando para o final da discussão, a gente tem a comparação dessa pesquisa com um único ensaio clínico randomizado que a revisão de literatura, né, encontrou publicado. Né? Então, até aquele momento que ela foi realizada. Né? Então, é um estudo alemão, tá, onde foi realizado um ensaio clínico e comparou simulação interprofissional e uniprofissional para a segurança de medicação. Então, um pouquinho de como foi essa pesquisa aqui na Alemanha. Tá? Trabalhou com um grupo intervenção, um grupo controle, como eu também trabalhou com estudantes de farmácia e medicina. Eles foram divididos entre 4 grupos, A, B, C, D, e aí tinha dois grupos, eles tinham 4 casos relacionados à segurança de medicação do adulto, e 2 grupos tinham 4 casos cada um relacionados à segurança da medicação da criança. E aí eles passaram 3 semanas de sensibilização teórica e depois tiveram 3 semanas da intervenção mesmo de simulação. Tá? Então, similaridades com a pesquisa que eu desenvolvi. É uma simulação estruturada, possui avaliação objetiva por OSC e ITOSC, compara diretamente grupo uni interprofissional e tem foco também em comunicação e decisão clínica. Diferenças. Eles trabalharam com uma amostra menor do que eu trabalhei. Essa pesquisa na Alemanha teve duração da intervenção de simulação de 3 semanas, eu trabalhei com 8 meses. Eles fizeram apenas o pós-teste imediato, e eu fiz o pós-teste imediato e tardio. E uma diferença importantíssima que eu acho aqui é que o grupo uniprofissional dele só tinha estudante de farmácia. E o grupo interprofissional tinha farmácia e medicina, né? Então, eu trabalhei com os grupos uniprofissionais, eu tinha 3 grupos, um de farmácia, um de medicina e um de enfermagem.
e o interprofissional sempre tinha essas 3 profissões juntos, 3 grupos que contemplavam essas 3 profissões. Então, ele comparou, de certa forma, o desempenho de uma pessoa, um estudante de farmácia junto com o de medicina, somente com estudantes de farmácia. Mas os resultados não foram tão diferentes. Também houve ganho significativo da aprendizagem e não houve diferença significativa entre grupo intervenção e controle. Aqui já é um ensaio clínico randomizado que foi realizado no Brasil, mas que não é sobre a temática segurança de medicação, é sobre outro tema, de elaboração de plano de cuidado, mas que tem metodologia muito semelhante à da minha pesquisa. Então, eles trabalharam com 4 cursos, a randomização foi igual, né, só que eram cursos de outras profissões, enfermagem, farmácia, fisioterapia e nutrição, e eles tinham que construir um plano de cuidado. Então, a randomização foi idêntica à que eu realizei, processo de randomização, e aí eles tiveram uma intervenção mais curta, tá, de um único dia, foi realizada a intervenção, com momentos aí onde eles estiveram sozinhos, e momentos de interação, que foi no cenário simulado. E aí, essa pesquisa também não identificou diferença significativa entre grupo uni e interprofissional, e identificou ganho de aprendizagem significativo entre todos os grupos. Então, assim, uma interpretação sobre ensaios clínicos randomizados é que, quando a gente tem comparadores ativos, os efeitos incrementais da interprofissionalidade tendem a ser modestos. Tá? Diferente que se a gente estivesse comparando com uma metodologia tradicional. Os efeitos da simulação interprofissional não são universais, mas condicionados ao desenho pedagógico, complexidade dos cenários e objetivos avaliativos, reforçando a eficácia global da simulação em saúde estruturada. Algumas limitações, né? Então, sempre manter as interpretações apenas no âmbito educacional, não extrapolando para resultados clínicos. Essa questão de comparar 2 métodos ativos é uma limitação. A amostra delimitada por critérios logísticos, né? Então, eu trabalhei com 57 estudantes. No entanto, foi uma amostra maior do que esses 2 ensaios clínicos randomizados. Escassez de instrumentos validados para o contexto brasileiro, onde a gente tem um sistema único de saúde diferente de outras realidades. Então, a gente tem diversas escalas que mensuram a questão do desenvolvimento de competências interprofissionais, mas elas não são validadas para o Brasil. Né? O que eu usei que é validado para o Brasil é a escala RIPS, mas ela não mensura o desenvolvimento de competências, sim a disponibilidade para aprendizagem interprofissional. Então, a conclusão é que a educação interprofissional, com o uso da simulação, favorece o desenvolvimento de competências colaborativas para medicação segura, que houve ganhos estatísticos significativos em todos os grupos, que não houve diferença estatística significativa entre grupo intervenção e controle, mesmo com uma tendência positiva da simulação interprofissional. Então, todas as notas são melhores nos grupos interprofissionais do que uniprofissionais, mas sem significância estatística. Essa tese demonstra que a simulação, quando planejada de forma intencional, validada por especialistas e alinhadas à educação interprofissional, é uma metodologia eficaz para desenvolver competências relacionadas à segurança no processo de medicação. Os estudantes expostos tanto à simulação inter quanto à uniprofissional apresentaram ganhos significativos, evidenciando equivalência educacional e não a ausência do impacto da educação interprofissional, e a utilização de avaliações de desempenhos objetivas, como o OSCE e a ITOS, permite avançar além de medidas apenas perceptivas. As contribuições da pesquisa, né? Então, a gente tem a disponibilização de 3 cenários validados por um painel de especialista, o primeiro ensaio clínico randomizado brasileiro sobre simulação interprofissional para medicação segura,
contribui de forma metodológica para o alinhamento da educação interprofissional, né? Pode servir também para a multiplicação dessa pesquisa em outros cenários. Os resultados reforçam a questão também da cultura organizacional para o desenvolvimento de competências. E aí os estudos futuros, né, devem priorizar a randomização, a comparar estudos experimentais e longitudinais, que comparem as metodologias, o uso de educação interprofissional com a educação uniprofissional. E aí é isso, para encerrar, aqui é um vídeo do último OSP, né, da última dupla entrando para fazer na última estação, a gente aguardando para finalizar o uso. E aqui uma imagem do almoço de confraternização com todos os alunos e os pesquisadores que participaram também. E é isso. André, tô boba, que estudo robusto. Grande. Muito robusto, ó, muitas palmas aqui para você. Acho que se tivesse presencial aqui, os aplausos estariam sendo de pé. Mas, assim, para mim foi assustador a melhoria do desempenho. Gente, de 2,3 para 8, 7, a retenção do conhecimento também, depois vocês medirem isso. Nossa, eu tô assim... eu estou imaginando o impacto disso na autorresponsabilização desses estudantes que vão encarar o mercado de forma muito mais segura. Já temos mãozinhas levantadas aqui, então a gente vai começar. A gente tem 5 minutinhos, André, para as pessoas te fazerem perguntas, mas assim, parabéns, estou impressionada mesmo. Vou te pedir ajuda depois, viu? Porque eu também vou usar o OSCE e eu vou estudar liderança no ensino em saúde, e eu acho que tem muita conexão com o teu assunto. Tá bom, fica disponível. Muito obrigada. A primeira mãozinha que estava levantada aqui, de quem que era? Eu escutei uma mãozinha aqui. Oi, Eliana, sou eu, Karina. Karina, fica à vontade, querida. Muito obrigada. Parabéns, André. Muito legal a sua aula. Eu sou farmacêutica e que legal você conseguir ter feito esse estudo aí junto com a farmácia e a enfermagem, né? Assim, muito demais, porque o que falta às vezes no enfermeiro é estar a par dessa parte clínica, né? Então, eles têm muita dificuldade quando a gente questiona muito a questão do horário, a gente bate em cima. Foi indicado nesse horário, não pode cruzar com o outro, tem interação medicamentosa. Então, isso falta, né, na linha de frente. E não por falta deles, para eles está tudo certo, eles têm que administrar a medicação e está tudo bem. Então, assim, falta todo esse engajamento, né? Então, assim, tenho certeza que os seus enfermeiros e farmacêuticos juntos conseguiram esse resultado aí que você trouxe, lógico, né? E vão levar isso para o resto da vida, que é o que vai fazer toda a diferença aí nessa área. E que legal, nunca tinha visto assim um estudo de perto e desses dois profissionais junto que fizesse conversar na prática mesmo. Muito legal, gostei bastante. Obrigado, Karina. Você comentando, né? Rosalina, seu microfone tá pronto. Karina, eu só ia comentar que você trouxe isso, né? E eu percebi que o principal impacto dessa interação foi para os alunos de farmácia, assim, eles trazer essa questão clínica mais perto deles, estar em contato com o médico, com o enfermeiro, e, assim, apesar de eu não atuar como facilitador, eu estava ali o tempo todo circulando, né? E eles o estudante de farmácia é o que apresentou, nossa, mas que legal, a gente conversa com o médico para decidir as coisas, com o enfermeiro. Isso é uma importância dessa interação aí, que às vezes eles não vivenciam em uma formação uniprofissional. Sim, muito Exatamente. legal. Muito obrigada, Karina. O Marcos levantou a mão. Marcos, pode perguntar. Parabéns, André, é um trabalho muito lindo, assim como a Eliana falou, né, bem robusto. E tem um pouco a ver com o meu trabalho também de mestrado, que é sobre educação interprofissional. E eu vi que você utilizou a escala RIPS 40, isso?
Isso. O que é essa escala, André? Porque a minha é uma validada brasileira, então o nosso questionário é 27 questões, é diferente. Então, essa escala, depois eu posso compartilhar com você o artigo que fala dela, tá? Mas ela é uma versão que, se eu não me engano, foi, não sei se foi Peduzzi ou Rossiti, que ampliou o número de questões, considerando o contexto de cuidado centrado do paciente, considerando o SUS, tá? Então, fez a validação e ampliou essa questão. Então, a maioria dos, não sei se você já fez a pesquisa ou não, mas a maioria dos estudos brasileiros acabam usando o RIPLES 40 por causa dessa ampliação, considerando o Sistema Único de Saúde. Depois eu posso mandar pela Josi, para a Liliana, para alguém que fez contato, o artigo que fala dessa RIPLES 40, mas é isso. Tá bom, obrigado. Eu gostaria bastante. Parabéns, viu? Obrigado. Manda sim, André, porque a gente esse grupo ele tem bastante gente, e sempre que vocês têm esses materiais, isso acaba ajudando de alguma forma e até abre novos horizontes para essas pesquisas, né? Mas eu acho que é muito bom a gente ver um trabalho quando a gente vê a ciência que ela pode mudar a forma de educar, né, os profissionais. Eu acho que é para isso que a gente existe. Então, eu acho que a sua aula de hoje, ela veio para agregar muito. A gente já está com o nosso tempo estourado, mas se caso alguém depois tiver alguma outra pergunta, vocês podem me enviar. Eu envio para o professor André e gostaria muito de te agradecer, viu, por ter trazido o seu estudo, ter mostrado para a gente essa forma de estar desenvolvendo um trabalho com tantos dados assim, dá muita força para a gente. Josi, você quer comentar rapidamente para a gente finalizar? Eu não vou fazer nenhum comentário a mais, mas eu quero deixar aqui meu agradecimento ao André. É um orgulho muito grande, né, ver o André nessa etapa da vida profissional, com muita responsabilidade, com muito empenho, com muita seriedade, e nos trazer um trabalho desse porte, deste significado para todas as profissões da saúde. Um grande abraço, André, e nosso muito obrigada. Josi, eu que agradeço o convite, né? A Josi acompanha a minha carreira aí há bastante tempo, a gente já trabalhou junto, desde o início do doutorado, sempre me incentivou também, estivemos juntos na Rebraense, tá? E, pessoal, me coloca à disposição. Eu sei que quando eu estava começando, ver outras pesquisas que usaram, às vezes, métodos semelhantes, me ajudou muito, né? A delinear o meu estudo. Então, a Júlia até tinha pedido para eu deixar 15 minutinhos de final para a discussão, eu peço desculpa, acabei não conseguindo, mas eu me coloco à disposição, se quiser fazer contato, pode pedir o contato aí para Eliana, para a Júlia, o pessoal tem meu contato, e para mim é um prazer ajudar, tá? Agradeço aí o espaço. A gente que agradece, a Josi aí tem todos os motivos para estar emocionada e feliz. Muito obrigada, e vamos, gente, a exemplo aí do estudo do André, vamos cada vez mais fortalecer a importância da multidisciplinaridade, né? A gente está aqui num grupo muito, muito diverso, então é sobre isso, é sobre mudar o rumo da educação em saúde através da ciência, que a gente aqui está fazendo de forma com muita excelência. Obrigada a todos, gente. Então, até daqui 15 dias. Obrigada, André. Tchau, obrigado, gente. Até, obrigada.